Eu ia ministrar a palavra de oferta primeiro, mas não, vamos caminhar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25 vem falar para nós de um texto muito importante da palavra de Deus, que é o texto que fala sobre a parábola das 10 virgens. Esta parábola traz para nós a visão pequena. Quando eu falo pequena, eu não estou falando de uma visão, eu estou falando de uma visão reduzida. Como será o arrebatamento da igreja? Amém? Então é muito importante você e nós entendermos isso. Eu vou ser bem didático hoje. Se você tiver papel e caneta, você anota tudo que eu falar, tá bom? Um exemplo, eu vou falar assim: o esposo, quem é? O esposo é Cristo. Parará, parará, pão duro. Um exemplo, as virgens, quem são? Amém? Então eu vou ser bem didático, ou seja, bem explicativo, para que você entenda, para que não venha a haver dúvidas concernente ao entendimento desta passagem. Diz assim, Mateus capítulo 25, diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pastor, que dia é esse, que hora é essa? Do arrebatamento da igreja. Deixa eu te falar, como eu falei, eu vou ser bem didático para você entender. Quando Jesus ele mostra essa parábola para os seus discípulos e também para nós, ele está nos mostrando, nos fazendo entender que o reino de Deus será como um casamento. Como isso, pastor? Então ele faz o seguinte: olha, tem um noivo, só que para esse noivo são 10 virgens. Elas estão preparadas, elas estão prontas. São 10 noivas, que elas estão prontas para quê? Para esse dia do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando para buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue dele. Pastor, uma igreja pura. Nós, como igreja do Senhor, eu quero te explicar uma coisa para você entender, antes de eu continuar. Quando a gente fala de igreja, eu não estou falando dessa placa escrita Ministério Internacional Creio. Eu não estou falando de igreja ano 2014, eu não estou falando de igreja universal, estou falando de igreja apacentar, não estou falando disso. Eu estou falando de igreja igreja você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro.
Então nós precisamos estar como, pastor? Preparado. Quando Jesus voltar para buscar o seu povo, Ele não vai pegar, tirar da estrutura, sair arrancando um monte de igreja. Imagina para Deus, claro que ele é dono de tudo, mas imagina, vamos imaginar aqui para Deus, o trabalho que não seria tirar o templo maior da Universal do chão, irmão. Fala a verdade. Tirar o templo maior, subir com o templo maior. Vai subir o templo maior? Não vai. Vai subir eu e você. Imagina agora, estão construindo o templo de Salomão lá em São Paulo, né? Imagina para tirar aquilo do chão. Fala a verdade. Tem mais de 10 andares para baixo de estacionamento. Pastor, é muita coisa, né? Eu estou dizendo para você, Jesus não virá para buscar as 4 paredes dessa igreja. Se Ele vier aqui hoje para buscar as 4 paredes dessa igreja, eu falo para Ele: Jesus, pelo amor de Deus, deixa a gente fazer uma reforma, depois o Senhor volta. Porque tem que vir bonito, amém? Tem gente que fala assim para mim: pastor, lá dentro está ficando bonito, né? Vai ficar lindo. E aqui fora eu falei: vai orando, ora, e ora. Vamos lá. Aí, deixa eu te falar, pastor, Jesus não vai vir para pegar a lâmpada da igreja, Ele vai vir para pegar eu e você. Nós somos a noiva do Cordeiro. Então, quando eu falo de noiva, eu falo de virgem, eu estou falando de coisa santa, preparada. Um exemplo, virgens são o quê? Preparadas para o noivo. Irmãos, é um exemplo, se casar virgem, a menina que se casa virgem, ela está se preparando para o maior dia da sua vida, que é o seu casamento, não é verdade? Pastor, hoje em dia não dá muito ibope para isso não, mas antigamente se dava, nesse tempo que dava, e hoje também se dá ibope para isso. É muito importante você, jovem, se preparar, se guardar para o seu esposo. Sabe por causa de quê? Olha, é um dia, o melhor dia da sua vida vai ser o seu casamento. Claro, na direção de Deus vai ser o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, vamos lá. Pastor, noivas somos nós somos a noiva do Cordeiro. Quando eu entendo isso, quando eu entendo esse princípio de que Jesus não vai vir para pegar a bateria da igreja, o som da igreja vai vir para me pegar, Ele vai vir para te pegar, Ele vai vir para nos levar como igreja e como noivas. Olha para o seu irmão e diga para ele: nós somos a noiva de Jesus. Fala mais forte: nós somos a noiva. Amém? Só para você ter noção, se você puder anotar aí, anota aí. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz assim, olha: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Quem fala isso? Paulo está falando isso à igreja. Então nós precisamos nos apresentar diante de Deus como uma virgem pura, como essas virgens aqui de Mateus capítulo 25. Só que a Bíblia fala que tinham 5 virgens prudentes e 5 virgens o quê? Imprudentes ou insensatas. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá, falar delas agora. Pastor, já falamos que elas eram 5 prudentes e 5 sensatas. Vamos ler de novo aí Mateus 25? Abre aí Mateus 25. Versículo 3. Amém? Diz assim, versículo 3: as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas. Olha aqui o importante: junto com suas candeias. Vou ser aqui mais didático possível para você entender. Vamos lá. Está aqui uma virgem prudente. Está aqui uma virgem sensata. Pastor, isso aqui é uma garrafinha de óleo, tá bom? Essa aqui não está nem aí por óleo. O noivo já está chegando. Por que a Bíblia dá um paradoxo, mostra para elas que fala assim, olha, tinha 5 prudentes e 5 insensatas. As prudentes levaram óleo, as prudentes levaram óleo consigo? Levaram. Por quê? Elas foram preparadas. O noivo poderia chegar mais tarde.
Agora, vamos fazer um paradoxo aqui. Não é ao contrário do nosso casamento, quem se atrasa é a noiva, não é assim? Nosso casamento hoje, quem se atrasa é a noiva, não é o noivo. O noivo está lá desesperado para casar, para acabar aquele negócio, foto daqui, foto ali, não aguenta mais sorrir. Mas a noiva está lá, aquele dia é o dia dela. Na mesma forma será na volta de Cristo. Será a volta onde Jesus virá para buscar as noivas preparadas, as noivas que se adornaram para Ele, que estão, aleluia, preparadas não só com uma roupa bonita, mas estão preparadas de forma também espiritual. Ei, nós precisamos entender que nós somos virgens, mas tem muita gente que está achando que Jesus não vai voltar hoje não. Jesus vai voltar daqui a 50 anos ou 1000 anos. Irmãos, eu digo para você que eu ouço que Jesus vai voltar desde que eu não me entendo por gente. Já teve dia de eu até falar assim: que negócio é esse de Jesus vai voltar? Minha mãe fica falando que Jesus vai voltar, as irmãs da igreja ficam falando que Jesus vai voltar, a minha avó fala que Jesus vai voltar. Jesus já voltou para minha avó, Jesus já voltou para um monte de irmã que falava. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu irmão, que eu preciso estar preparado para a volta dele todo dia, toda hora. Sabe por causa de quê? Porque até o dia da minha morte, para mim Jesus voltou. Eu não vou ver com os meus olhos o arrebatamento da igreja, mas eu vou estar preparado. Sabe por causa de quê? Porque eu sei que eu, mesmo morto, vou estar com Jesus lá na glória. Depois eu vou explicar para você sobre morte da história, morte e ressurreição. Amém? Depois eu te explico. Vamos lá. Vamos lá. As virgens, desculpa, as lâmpadas, como eu falei, eu vou ser bem didático. Lâmpadas representam vida, ou seja, espírito. Ou seja, as lâmpadas delas estavam acesas, mas as prudentes também levaram consigo o quê? Óleo. Olha para o seu irmão, fala para ele: as prudentes levaram óleo, reserva. Vamos lá, pastor, o que significa aqui o óleo? Vou te explicar. O Espírito Santo de Deus. Óleo também significa preparação. Óleo também significa vida de oração, vida no Espírito Santo. Óleo também significa uma vida preparada para esse dia. Deixa eu te falar uma coisa importante para a gente entender o que Jesus está falando nessa parábola. Jesus olha para os discípulos e fala para eles assim: presta atenção. O reino de Deus é semelhante, vamos lá, são 5 virgens prudentes, levaram óleo, ou seja, estavam preparadas, oravam, buscavam, tinham vida na igreja, vida de... Pastor, é importante eu ter uma vida de comunhão com Deus na igreja. Sabe por causa de quê? Irmãos, hoje tem muito crente que ele é Cristo em casa. O que é o crente Cristo em casa? Não, eu assisto aqui o RR pela TV, tá tudo bem. Eu assisto aqui o Valdomiro pela TV, mas está tudo ótimo. Eu assisto aqui o Malafaia, só vitória. Eu dou meu dízimo para o Malafaia, eu dou minha oferta para o RR, eu dou uma ajuda lá no Mundial. Eu estou em casa, mas estou servindo Jesus. Isso é mentira do cão, mentira de Satanás. Sabe por causa de quê? Vida cristã a gente só tem com relacionamento cristão. Aonde a gente vai ter isso? Na igreja. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: é importante você vir todo culto. Olha para ele e pergunta assim: por quê? Porque você adquire relacionamento com Deus. Pastor, é muito importante eu estar vindo à igreja. É muito importante, pastor, eu vinha pegar, hoje está perigoso. Irmãos, se eu estou com Jesus, nada vai me acontecer, amém? Vamos partir do princípio de que a Bíblia fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deixa eu te falar uma verdade aqui. Vou abrir um parêntese nessa mensagem para que você possa entender uma coisa. Quando abra sua Bíblia comigo aí no livro de Salmos,
capítulo 40. Vou abrir um parêntese na mensagem. Nem podia, mas precisa abrir. Vou pedir o Gessé para botar o Salmo 40 aqui bem grande. Bota aí para mim, Gessé. Vamos ler. Vamos ler. Diz assim, ó. Coloquei toda minha esperança no Senhor. Tem um ponto e vírgula ali, amém? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Amém? Aí tem um ponto final. Pastor, isso quer dizer o quê? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu entendo o que a Bíblia diz, quem eu sou, o que a Bíblia fala para mim, quando eu vivo a palavra, eu já saio com a resposta. Que isso, pastor? Eu já entro numa batalha sabendo qual será o meu, qual será a minha resposta, qual será a minha vitória. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Quando eu coloquei, aí a Bíblia vai me responder quando eu coloquei. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ou seja, quando eu coloco a minha esperança nele, eu sei que ele vai me ouvir. Pastor, isso quer dizer o quê? Tem gente que não ouviu. Isso quer dizer o quê, pastor? Eu já entro na luta vencendo com Jesus. Eu já entro na batalha sabendo que Deus está comigo. A Bíblia fala que Salmo 27 fala assim, olha, vamos ler, bota para mim, Gessé, Salmo 27, bota aí, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Aí ele já nos dá a resposta. Quando a gente entra debaixo da palavra, a gente já entra vitorioso. Já entra triunfando, sabe por causa de quê? Não é entrar com soberba, é saber que eu estou com Deus. Se Deus está comigo, ele fala aqui, o Senhor é minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? Pastor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu já entro sabendo qual será o resultado da minha batalha. Olha para o seu irmão, vai aparecer o resultado da nossa batalha. Será a vitória, no nome de Jesus. Pastor, o que isso quer dizer? Vamos fechar o parênteses aqui, amém? Você já entendeu que você já entra vitorioso, amém? Isso, vamos lá. Pastor, vamos voltar aqui para as virgens loucas e as virgens prudentes. Quando essas virgens estavam lá, diante do noivo, as loucas não levaram azeite, as prudentes levaram. Pastor, o que isso quer dizer? Vida, como eu falei, acabei de falar aqui, vida de oração, vida de relacionamento com Deus, com a igreja. Pastor, dá um outro exemplo disso. Azeite quer dizer o que também? Vida de relacionamento dentro de casa. Não adianta eu ser crente aqui só aqui dentro. Irmãos, eu tenho que levantar um altar dentro da minha casa. Eu tenho que levantar um altar de adoração, de honra ao nome do Senhor Jesus na minha rua. O que adianta eu aqui na igreja ser pastor? Eu sou o pastor Luiz Fernando, aleluia. Na minha rua eu sou o fofoqueiro, 7-1, dou volta nos outros. Eu sou o pilantra, eu sou o pior dos piores. Eu sou na minha rua. Adianta alguma coisa? Sabe por causa de quê? Que não adianta? Porque a minha pregação será em vão. O meu evangelho é furada. Mas pastor, eu tenho uma vida assim. Será que eu posso mudar? Jesus está aqui para mostrar para você que ele mudou Pedro,
Ele mudou Tomé, Ele mudou Tiago, Ele mudou tanta gente. Quem sou eu e você para Deus não mudar, meu irmão? Não tem esse papo de que pau que nasce torto não se endireita. Jesus está aqui para consertar. Não tem essa história de que, olha, esse não tem jeito. Jesus está aqui para dar jeito e para mostrar para nós que Ele é fiel e cumpre a palavra que promete. Deixa eu te dizer uma coisa sobre essa passagem. Quando eu entendo essa passagem aqui, eu fico alerta com a minha vida de oração. Porque o noivo pode tardar. Como o noivo aqui demorou a chegar. O noivo aqui demorou a vir. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. No domingo passado, foi domingo passado, não foi? Domingo passado, irmãos, eu preguei aqui. Tá no Face da igreja, tá no YouTube lá, vai lá, dá uma olhada. Sabe por causa de quê? Jesus está muito perto. Mostrei para você dados, mostrei para você, aleluia, como está reservatório do maior reservatório urbano de água da América Latina, lá em São Paulo, está vazio. Ontem eu vi na internet, já está chegando a 10%. O que isso quer dizer, pastor? Situação de estado critiquíssimo quase. O negócio está sério em São Paulo, meu irmão. Não chove, pastor. O céu está cerrado, não chove. Como isso pode acontecer? Como é que isso pode mudar, pastor? Através da minha oração e da tua. A Bíblia fala, irmãos, no livro de Apocalipse, fala de um monte de pragas que viria sobre a terra. Se você prestar atenção, já está vindo um monte de coisa. Hoje estava mostrando, eu recebi um e-mail de uma droga nova que está chegando no Brasil. O nome dela se chama crocodilo. Necrosa a pele da pessoa e desfola tudo. Hoje eu mostrei para quem? Para o Wallace, foi para a Rose. Irmãos, coisa de louco. Você chega a ficar nervoso de ver aquilo. E está crescendo demais. A tal da crocodilo. Vigia, igreja. A gente precisa estar alerta. Jesus está voltando. O nosso noivo, como nós somos igreja, como nós somos a noiva, o nosso noivo está chegando. Pastor, mas eu estou dormindo ainda. Quando Jesus voltar, eu vou, né? Eu vou. Mas deixa eu curtir eu para o shopping. Não estou dizendo que você não é proibido em ir para o shopping. Vai para o shopping. Mas entenda que a tua vida cristã precisa estar nutrida e alimentada com o óleo do Espírito Santo de Deus. Como é que eu consigo isso, pastor? Orando, lendo a palavra, buscando discernimento no Espírito Santo, aleluia, caminhando, vindo para a igreja. Irmãos, aqui às vezes tem gente que fala assim para mim: pastor, aqui na igreja está assim, terça-feira é um grupo, quinta-feira é outro grupo. Falei, não esquenta com isso não, Jesus está voltando, daqui a pouco vem todos os grupos, todos se juntam de novo, e só vitória, e a gente vai ganhar alma para Jesus, o nome do Senhor vai ser glorificado, e benção pura. Pastor, mas o senhor não está preocupado? Eu estou, mas eu tenho que entender que eu preciso preparar também a minha lamparina. A minha lamparina precisa estar cheia, acesa. Pastor, e quem fica em casa? O que eu posso fazer? Olha para o teu irmão e fala assim: a salvação é individual. Fala assim, ó, o pastor pode ser teu amigo. Olha para ele e fala assim: teu chapa. Mas se ele subir, se você ficar, não tem jeito não. Tem não. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, a pastora Tatiane pode ser muito tua amiga, mas se ela subir, você ficar, olha para ela e fala assim, ó, o que isso quer dizer, pastor? Vir para o culto é opcional. Eu posso vir o dia que eu quiser. Agora, salvação é coisa séria. Vir para o culto, hoje eu não vou não. Para a igreja todo dia, eu, pastor, eu quero saber de igreja nada. Fazer o quê? Só que, pastor,
eu tenho certeza da minha salvação. Ontem eu brinquei com o Emerson, ontem no carro. A gente estava voltando da feira, lá em Vila Nova. A gente tem essa reta aqui da rua. Aí eu virei para ele e falei assim: Emerson, está preparado para ver Jesus? Aí ele: ver Jesus? Falei: é. Preparado para ver Jesus? É, então tu vai ver Jesus agora. Ah, irmão, mas eu corri tanto. Tinha ninguém na rua. Que isso, pastor? Que isso? Quando fala em ver Jesus, irmão, eles ficam desesperados. Ninguém quer morrer. Aí eu te pergunto: você quer morrer? Não. Pastor, também quero ver Jesus. Não. Também não. Tem muita gente que não quer. Só que isso é uma realidade para nós. Jesus voltou para um monte de gente que morreu hoje. Aí eu te pergunto: será que todas estavam preparadas para Ele? É isso que Deus está falando conosco hoje. A gente precisa estar preparado. Jesus pode voltar para mim amanhã. Eu posso morrer amanhã. Eu estou falando de mim mesmo. Eu, pastor Fernando, eu posso morrer amanhã. Mas eu sei que eu vou estar com Cristo. Eu sei que a minha salvação, ela já está garantida. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu vou estar com Jesus. Aleluia. No arrebatamento da igreja. Eu quero ver você lá. Mesmo não te conhecendo, mas eu vou ver você lá. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu quero chegar diante de Deus e falar assim: Jesus, olha a responsabilidade que o Senhor colocou na minha mão. Está aqui, ó. Pastor, mas e eu, pastor? Eu não vou subir. Ei, está na hora da gente começar a ser virgem prudente. Irmãos, o tempo de brincar já acabou. O tempo da brincadeira na igreja já passou, irmãos. Deus nos chamou para saquearmos o inferno, saquearmos essas almas que estão aí perdidas, largadas. Pastor, mas não, eu quero curtir minha vida, eu quero passear, viajar bastante. Deus não falou que a gente não deixa de passear. Eu viajo, eu dou meus passeios quando posso. Somos seres humanos, mas a gente tem que entender que mesmo passeando, se Jesus me levar no passeio, eu estou com Jesus. Aí eu te pergunto: tu tem essa certeza? Pergunta ao seu irmão aí: tem essa certeza? Silêncio. É igual aquele hino, né? Há um silêncio na igreja. Fui lá atrás, né, mano? Esse é antigo mesmo, né? Tem gente da nova era aí, da nova criatura, novíssima, que nem sabe o que é isso. Pastor, vamos ler de novo Mateus 25? Irmão, já estou acabando, calma aí. Versículo de número 7. Diz assim, olha: então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Deixa eu te falar fazer uma pergunta aqui. Eu posso transferir a minha vida de oração para, um exemplo, para minha esposa? Posso? Não. O que as virgens estavam precisando? Precisando de quê? De óleo. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: óleo. Fala para ele: azeite. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que naquela época o azeite ele era um material que ele era combustível. Se queimava azeite e daquele azeite se tinha fogo. Esse combustível, o azeite, para ser preparado, ele precisa ser colocado numa roda, um monte de azeitona naquela roda, e vai passando tipo uma prensa por cima dela, vai rodando aquilo. Aí aquele óleo vai caindo ali, vai passando por um monte de filtros, até chegar o azeite puro. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, ó: para fazer azeite dá trabalho. Agora olha para cá. Você acha que vida de oração também não dá trabalho, pastor? Dá trabalho.
Você tem que orar, você tem que jejuar. Só que tudo isso, cada jejum que eu faço, cada oração que eu faço para Deus um depósito. O que é isso, pastor? Pastor, se eu fui para o monte, orei, eu estou construindo para a minha vida um depósito de oração. Quer ver um exemplo? Teve um tempo na minha vida que eu ia para todas as consagrações de Éder, eu estava. Todas as orações de Éder eu estava. Eu era um caça-oração, caça-consagração, eu caçava. Ia para um buraco, ia para outro, ia para monte, pegava minha bicicleta Trovão Azul, subia o monte, guardava ela lá, amarrava lá na corrente do cachorro que eu pegava, botava um cadeado, ia para o monte com a Trovão Azul, descia o monte com a Trovão Azul. Irmãos, a Trovão Azul era minha copeira para tudo quanto é lugar. Ia para Monte Tinguá, ia para Monte, em tudo com a Trovão Azul. Olinda não, ali, Mesquita, ia para monte, tudo com a Trovão Azul. Largava na casa das irmãs, subia para ir orar para o monte, aleluia. Só que chegou um tempo depois, que eu fiquei um ano preso lá no Espírito Santo praticamente, que eu quase não podia orar, que eu não podia ler a Bíblia direito. Aí, pastor, que esse tempo foi bom para quê? Lá, eu vi um monte de crente que chegou lá crente. Na primeira semana, coitadinho, desviou. Na primeira saída, o garoto debandou. Está até hoje fora da igreja. Por quê, pastor? Tem muito crente que ele é virgem insensata. Ele vai na emoção. Aleluia, eu sou velho, eu sou lavado. Mas tem vida de oração? Não. Vamos jejuar, irmão? Que jejuar, pastor? Ficar com fome é toa. Eu vou jejuar para quê? Vamos para o monte, pá. Eu sou cabrito, por acaso, para subir monte? Eu sou cabrito, nada. Subir monte para quê? Olha, vamos para a vigília, ficar acordado a noite toda? Sangue de Deus tem poder. Perder a noite de sono? Ninguém merece. No primeiro vendaval, o que acontece com ele, pastor? Buf, ele cai. Na primeira dormida, a lâmpada dele apaga. Sabe por causa de quê? Não tem óleo, não tem azeite, não se preparou no tempo que tinha que se preparar. Hoje Deus está nos incomodando, irmãos, a pregar para que a igreja desperte. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Chega o tempo de oba-oba, aleluia. Hoje eu estava vendo um negócio no louvorzão que teve lá, o Tonzão, e o Tonzão lá, Jesus, Jeová, e todo mundo lá, aleluia. Tá, tem vida de oração esse crente? Não, então quando Jesus voltar, vai ficar, meu irmão. Deus está falando com você nessa noite. Prepara a tua lamparina, para quando Jesus voltar, ela estiver acesa e com óleo, para que você chegue diante dele, aleluia, preparado para o dia do arrebatamento da igreja. E se Jesus você não vê esse dia de arrebatamento, Jesus voltar para você com a sua morte, você possa subir e falar para ele assim: Jesus, minha lâmpada está aqui, ó, acesa, com óleo. A palavra fala que a lâmpada das prudentes estavam acesas, a lâmpada das insensatas estavam se apagando. O que elas falaram para as outras? Dá-nos do teu óleo. Ela, negativo, eu não posso. Se eu te der o meu óleo, eu vou ficar sem. Vida de oração eu não posso transferir, irmãos. Vida de oração não é Bíblia que eu posso te dar. Vida de oração é vida diária. Dobro meu joelho. Não é só vida de oração também, é vida de renúncia. É eu chegar muitas das vezes, um exemplo. Ó, irmãos, vai ter 5 horas de oração aqui na igreja. 5 horas? É muito tempo, gente. Ah, não. Vai ter 7 horas de oração. 7 horas? A cada ano, pastor, aumenta. Em vez de diminuir. Agora vai ter um churrasco. Olha. O que eu posso trazer? Não é assim?
Pastor, vai ter um trabalho aqui de jejum o dia todo. Jejum? Por que eu quero jejuar? Enquanto eu jejuo, irmãos, eu estou dizendo primeiro para a minha carne: quem manda é Deus. Segundo, eu estou dizendo para Satanás: meu dono é ele. Terceiro, eu estou dizendo para o mundo: eu pertenço a Jesus e faço tudo por ele, no nome de Jesus. Você tomou posse dessa palavra, dá um glória, se expressa aí como você quiser se expressar. Por que, pastor, que eu falo? É isso que o jejum faz, irmão. Eu chego para a minha carne e falo assim: ó, quem manda é Deus, né? Você não manda mais nada não. E a barriga está... Quem manda é Deus. Deus está no comando da minha vida. Pastor, eu chego para o mundo. Olha, esquece. Pastor, quando eu entendo isso, quando eu entendo esse princípio de que eu preciso estar preparado, eu preciso estar purificado, eu preciso ser igreja para mim, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo. Eu preciso ter vida de oração, vida de palavra. Irmãos, quer ver um exemplo? Pastor, eu queria tanto fazer uma faculdade de teologia, eu não tenho tempo. Pastora Tatiana está começando agora, toda segunda-feira, bacharel em teologia. Pergunta a ela, fala com ela: eu queria fazer, mas não tem dinheiro. Pergunta a ela, conversa com ela: pastor, eu queria fazer, mas não tem. Tudo a gente vai inventar desculpa. Já viu? Que tudo a gente bota um porém. O pedreiro que está aqui, ele fala assim: Luiz, tem um porém aí. Com o negócio de porém, irmão, deu errado alguma coisa. Esses dias foi o porém do vaso. Luiz, deu um porém aí. Falei: qual foi o porém? O vaso não dá nesse lugar. Eu falei: tem que dar. Quem comprou foi você, dá seu jeito. Não, mas eu já arrumei um jeito aqui. Falei: você é de Deus. Pastor, tem gente que tudo ele tem um porém. Dá um exemplo aqui: vamos fazer um trabalho de oração lá na casa da irmã Eunice. Hoje eu não posso. Amanhã também não dá. Segunda, quarta. Tudo ele coloca uma barreira. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: ó, Jesus está voltando. Abre teu olho. Cuidado. Pergunta para ele assim: você quer ficar? Eu não quero não. Quer ficar, senhor? Nós não ficaremos, em nome de Jesus. Amém? Todos iremos com Jesus como virgens prudentes, cheia de azeite para apresentar a Ele, falar para Ele assim: está aqui, olha, minha vida de oração, de renúncia, de palavra, minha vida aqui, ó, de busca, de entrega, está aqui a minha vida diante do Senhor. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele: Jesus está voltando. Nós precisamos estar preparados. Irmãos, eu queria só fazer, debaixo dessa palavra, eu queria falar uma coisa para você sobre... Deus tem me incomodado muito. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente aqui na igreja, é rápido, tá bom, irmãos? Quando a gente aqui na igreja prega sobre oferta, a gente faz uma pregação sobre oferta, eu não estou preocupado quanto você vai dizimar, quanto você vai ofertar. Não é isso. Esta palavra, ela me dá base para tudo. Quando a gente faz uma pregação de oferta aqui, uma palavra de oferta, a gente está te ensinando a pegar ferramentas que dentro da palavra de Deus estão disponíveis para que eu possa ser abençoado. Quando eu entendo ofertas, estou falando de oferta, amém? Quando eu entendo de ofertas, eu entendo uma coisa na oferta: eu dou a Deus. Oferta eu dou a Deus. Se Deus está me dando o melhor, eu também posso dar Ele melhor. Amém? Pastor, mas o valor é indiferente. Eu não posso, na palavra de oferta,
enganar você, dizer para você: olha, você vai dar oferta, você vai ter carro quando sair daqui. É mentira. Sabe por que é mentira? Porque eu não sei o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei o que Deus está preparando para você. Mas Deus me dá base de dizer para você que todas as nossas sementes irão, repita assim comigo: todas as minhas sementes irão germinar. Agora, vou te falar uma coisa daquilo que está escrito na palavra de Deus. O que é semente, pastor? Um exemplo: a minha oferta é semente. Quando eu entendo isso, eu começo a compreender que, um exemplo, pastor, eu sou habituado a plantar uma semente de R$2. Quanto que eu vou colher amanhã? É isso que Deus quer falar contigo, meu irmão. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que dar a oferta de R$100. Não é isso, não é isso. A minha semente é minha. Eu vou colher aquilo que eu plantar. Amém? Quando a gente prega aqui, a gente não está falando para você dar tudo que você tem que dar. É mentira isso. Isso é para arrancar dinheiro do teu bolso, é mentira. Irmãos, pastor, mas tem um monte de fazendo isso. O problema é deles, eles vão dar conta com Deus. Só que eu estou dizendo para você que a minha oferta como semente, se eu quero viver o melhor de Deus, irmãos, não vem com essa história de que não, eu tenho que dar o que resta. É mentira. A Bíblia fala que para a gente ter o melhor fruto, a gente primeiro tem que pensar lá atrás, na melhor semente. É bíblico. Se você pegar e ler um exemplo, só para você ter noção, eu conheci um pastor que ele foi meu professor no seminário. O irmão dele era agricultor, plantava manga. Irmãos, ele falava que era cada mangona desse tamanho. Quer ver um exemplo? A Edna conhece o pastor Charles, pastora Tatiana. Cada manga desse tamanho, semente selecionada, irmão. Eu olhava lá, não, essa aqui planta, essa não, essa aí joga para lá. Pastor, onde essa mangona ia? Não ficava aqui. Ia tudo para o Japão, Estados Unidos. Cada manga enorme. Que isso, pastor? Semente selecionada dá melhor fruto. Nunca esqueça disso. Pastor, irmãos, como eu tenho sido abençoado depois que a gente começou na igreja essa cultura de pregar sobre a oferta. É a gente entender que dentro da palavra de Deus tem princípios de vida para a minha vida, de bênçãos para a minha vida, também no âmbito financeiro. Então, quando a gente prega aqui, não entenda, e eu sempre ensino aqui, falo isso aqui para os pastores, para os diáconos, que nós precisamos entender que a nossa oferta é individual. Eu dou a Deus aquilo que Ele tem me dado de melhor. Agora, pastor, dízimo, eu devolvo aquilo que Ele tem me dado. É 10%. Pastor, tem gente que não dá 10, dá 5. Tu vai dar conta, meu irmão, esquenta não. Pastor, tem gente que dá 2%, dá conta, não esquenta não. Agora, pastor, tem gente que dá mais. Quanto mais eu serei abençoado. Irmão, só para você ter noção, como eu queria, às vezes eu fico falando com a minha esposa, com a pastora Tati, fala assim: eu queria ser rico. Por quê, pastor? Irmãos, eu vejo criança aqui na rua aqui, e eu fico olhando e falo assim: se a igreja tivesse um espaço aqui do lado, aqui atrás, ou aqui do lado aqui, para a gente botar essas crianças todas aqui, fazer uma lan house gospel. A pessoa na lan house gospel não tem jogo de tiro, não tem isso, não tem aquilo, pererê pandu, tudo bloqueado. Pastor, não ia ninguém. Ia sim. Ia ter um campo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Enquanto o diabo está ceifando um monte aí fora, a igreja está fazendo ao contrário. Como eu queria ter dinheiro, irmão. Eu falo para você, queria ter dinheiro, eu queria comprar um monte de terreno. Para quê, pastor? Para fazer igreja kids, igreja de criança. Por quê, pastor? Você não tem noção como o diabo está nervoso com criança. Ele está fazendo de tudo para destruir criança. Está armando tudo para destruir criança. Você não tem noção. Pastor, o que a gente tem que fazer? Hoje, vamos orar. Hoje eu não sou rico não. Deus pode me abençoar um dia, mas hoje eu não sou. Eu fico só no sonho, amém?
Mas um dia desse sonho vai se tornar realidade. Pastor, tem uma igreja que dê suporte para a família desestruturada, família quebrada, o diabo está destruindo tudo, meu irmão. Então, pastor, dependência química, você não tem noção do que a gente tem visto. Às vezes eu fico aqui na porta da igreja, aqui próximo funciona, vem traficante aqui na igreja, próximo da igreja, distribuir droga. Como é que é isso? Estou falando verdade para você. Pastor, como é que isso a gente pode mudar isso? Primeiro, oração. Segundo, como eu falei para você no começo do culto, posicionamento, irmãos. Temos que nos posicionar como igreja do Senhor. Chega da gente passar e falar assim. Um exemplo, está o Silvio, que Deus guarde o Silvio, né? Vai estar ali no bar ali. Tudo bom, mano? Chega dessa história. Está na hora da gente começar a mudar esse quadro aí, começar a orar, começar a pregar. Como eu falei, ser virgem prudente. Pastor, orando pelo meu irmão, eu também estou sendo prudente. Quando eu oro por ele, eu também sou abençoado. A Bíblia fala assim: sujeitai-vos uns aos, amai-vos uns aos. Não sou eu que estou falando nada. Amém? Então, devolva a Deus aquilo que é de direito a Ele. Amém? Pastor, quando eu defraudo a Deus, coitado de você. Se Ele é dono de tudo, imagina eu, o que eu acho que eu sou. Amém? Os obreiros vão passar um envelope de oferta. Pastor, não olha pela emoção. Não, pastor falou, fiquei com meu coração pesado. Não faça, pelo amor de Deus, não faça isso. Olhe pela razão. Pastor, eu quero ser abençoado, então eu vou ofertar o meu melhor. Eu quero ser próspero no meu dízimo, então eu vou ofertar o meu melhor em nome de Jesus, e Deus vai me abençoar poderosamente.